Mulher perspectiva. Mulher perspectiva. Perspectiva. Luana Brusasco, e ela vai falar para a gente sobre as formas de violência contra a mulher e os tipos de violência. A Luana é advogada, formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Escola Paulista de Direito, pós-graduando em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Piracicaba e vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB, Piracicaba. Associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família e atualmente trabalha com direito de família e sucessões e direito das mulheres. Busca uma forma de atuação que seja mais cuidadosa com as partes, e sensível com a demanda apresentada. Ministra palestras sobre a temática da mulher e direito humanizado. E agora eu passo a palavra para a Luana. Bom, eu sou a Luana, já fui apresentada. É engraçado alguém ler a nossa apresentação, né? Eu tenho... A minha formação foi relacionada com direito penal, mas durante a minha atuação eu fui migrando para o direito de família. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui agora. Em 2016, só para fazer uma introdução, eu fui trabalhar no Centro de Referência de Atendimento à Mulher aqui em Piracicaba, que dá atendimento multidisciplinar, é um serviço oferecido pela prefeitura, dá atendimento multidisciplinar para mulheres em situação de violência doméstica. E esse ano foi muito especial para mim, foi uma virada de chave, porque paralelo à minha entrada no Centro de Referência, eu comecei o curso de Promotoras Legais Populares, que é um coletivo de mulheres que já existe há mais de 20 anos no Brasil, começou em São Paulo pela União de Mulheres, e esse curso de formação fala sobre educação popular em direitos exclusivamente para mulheres, e direito das mulheres de uma forma geral. E esse curso me ensinou sobre direitos das mulheres, o que eu nunca tinha ouvido em 5 anos de faculdade, e nem depois, durante a minha atuação e na pós-graduação. Eu nunca sequer tinha pensado, já que a gente está falando sobre perspectiva, sobre o direito com uma perspectiva de gênero. Então, a gente aprende sobre, na faculdade, o direito, a Lei Maria da Penha, direito à igualdade, mas a realidade é muito diferente disso. E aí, essa perspectiva de gênero, ela foi trazida durante esse curso de formação, que foi paralela à minha atuação no Centro de Referência. Depois disso, eu saí desse trabalho e comecei a atuar mais com o direito das mulheres e no direito de família. E hoje eu atuo também na área criminal, na defesa de mulheres como assistente de acusação em situações de violência. Mas o meu foco de atuação hoje é mais para o direito de família mesmo. Eu tinha que falar sobre violência contra a mulher, que é a área que toca meu coração e é um tema que eu atuo recorrentemente. Mesmo no direito de família, o direito de família também precisa de uma perspectiva de gênero. Muitas vezes a gente encontra relacionamentos abusivos, situações de violência, que as partes, a pessoa sequer percebe, sequer se dá conta que está passando por isso. E aí a gente tem que pensar também que o direito criminal, a prisão, ela é uma das alternativas, mas ela não é a única. Então, entender isso vai para além da questão criminal. A questão criminal, às vezes, vai ser muito importante, mas ela não é a única também. Só para fazer essa introdução. A Lei Maria da Penha está completando 14 anos de existência, agora no mês de agosto, completou 14 anos. E é uma lei muito especial, muito valiosa, justamente porque ela foi construída a muitas mãos por mulheres. Além da história da Maria da Penha, que sofreu 2 tentativas de feminicídio pelo seu esposo, e além da questão da história da Maria da Penha, que chegou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já existia um movimento de luta e um pedido das mulheres para o Estado ter um retorno, ter um respaldo de proteção.
Então, a Maria da Penha, ela traz uma história muito forte, mas que não é a única, que as mulheres já viviam assim, muitas mulheres, e aí ela se torna um modelo de coisas que não deveriam acontecer e que infelizmente aconteciam, em alguns aspectos ainda acontecem hoje no nosso país. A partir dessa condenação pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão Interamericana, foi formado um consórcio de ONGs, de movimentos feministas, para a formulação da lei. Então, ela foi uma lei formada a muitas mãos e mãos de mulheres. Então, até depois, quando a gente começa a estudar mais ela, a gente vai percebendo que ela é muito, muito rica. Ela não traz só, a lei, por exemplo, até 2018 não trazia nenhuma definição de crime. O que ela traz, definição, são as definições de formas de violência. Por quê? Por que definir formas e não definir crimes? Porque ela vai ser aplicada em outros aspectos. O pensamento foi justamente esse. Não precisa ser só na seara penal de punição desse agressor. Ela pode ser aplicada para a proteção dessa mulher, ela pode ser aplicada no direito de família, numa ação de divórcio, uma separação de corpos. Então, ela é multidisciplinar e ela vai focar na proteção dessa mulher. Ela também traz, não vai dar tempo da gente falar hoje, mas ela traz uma série de serviços, ela desenha uma política pública para a proteção das mulheres. Então, que é muito importante, que infelizmente a maioria das cidades não desenvolveu essa política pública da forma como a Lei Maria da Penha prevê. O Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, por exemplo, que eu atuei aqui em Piracicaba, ele foi criado em 2016, quando eu comecei a trabalhar lá, e no Brasil só 10% dos municípios têm um serviço específico de atendimento para as mulheres, nesse sentido. Então, é um ponto importante também, e que ainda é pouco falado, e a gente precisa ainda lutar para que esses serviços aconteçam, para que a gente não precise só da criminalização, do direito penal, que a gente consiga pensar em prevenção. E falar sobre violência é falar sobre prevenção. Identificar situações de violência é prevenir que essa violência aumente, como eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar também sobre isso é a diferença entre violência de gênero e violência doméstica. E que também não é igual qualquer forma de violência que a gente conhece. Quando a gente vai falar sobre a violência de gênero, a gente vai falar sobre violações que acontecem, sobreposição de poder, então, uma relação assimétrica, onde uma parte se sobrepõe à outra, e quando a gente fala de gênero, a gente fala de uma parte que é socialmente reconhecida, ainda hoje, como superior à outra. Então, e aí a gente pode falar de várias relações assimétricas e de várias diferenças que a gente precisa pensar. Então, gênero, raça, classe social, tudo isso também vai pesar na hora da gente avaliar isso. E a mulher, dentro desse contexto, se encontra num contexto de inferioridade. A gente vai avaliar numa violência de gênero. Ela é relacional, existem relações ali, não é uma parte que não conhece, que nunca viu e que não tem nenhuma relação com a outra, para a gente pensar numa outra forma de violência. Por exemplo, num assalto. Aquela pessoa que está assaltando a outra nunca viu, então ela vai ter sempre um relacionamento ali, ela vai decorrer de uma assimetria de poder, então uma parte se sobrepõe à outra, ela tem a ver com dominação e submissão, então uma parte entende que ela deve dominar e a outra deve se submeter àquilo, e também um aspecto de naturalização, que eu estou no meu poder, isso já me foi dado, eu nunca questionei isso, e aí eu exerço esse poder, e a outra parte, muitas vezes, também tem isso naturalizado. Isso é a violência de gênero como um todo. Isso vale também para homofobia, para lesbofobia, para transfobia, tudo isso a gente vai entrar no termo violência de gênero. O termo violência doméstica, que é o que está escrito na Lei Maria da Penha, ele é uma espécie, uma forma de violência de gênero. E aí ela é um pouquinho mais específica, porque
como a gente está falando de legislação e de crimes e de ações que vão levar, eventualmente, a uma prisão, a outras medidas, a lei traz alguns critérios para a gente entender o que é a violência doméstica. Então, a lei define a violência doméstica como toda agressão, ação ou omissão, então não precisa ser só uma ação para agredir, uma omissão também pode caracterizar uma violência. Dirigida contra a mulher, aí o termo mulher, a lei usa o termo mulher, e lá em 2006, quando ela foi desenvolvida, não se pensava, não existia uma discussão tão forte sobre mulher cis e mulher trans, mas hoje isso já existe, os tribunais já aplicam a Lei Maria da Penha para mulheres trans também, em ambiente doméstico, familiar ou decorrente de uma relação de intimidade e baseada no gênero, que resulte dano ao sofrimento físico, sexual, econômico, psicológico ou até a morte. Então, são 3 aspectos que a gente precisa considerar para pensar em aplicar a lei. Aonde aconteceu essa violência, onde essa violência está acontecendo, já que o termo é violência doméstica. Então, quando a gente fala em ambiente doméstico, a gente está falando justamente do ambiente da casa, então, é aquele ambiente onde as pessoas moram, dividem aquela casa. Quando a gente fala em violência familiar, então, é decorrente de relações familiares, e aí, nesse ponto, não precisa necessariamente que essas pessoas de uma mesma família convivam na mesma casa. Então, pode ser um tio que mora fora e que praticou alguma situação de violência em um outro momento, não precisa morar na mesma casa, ou decorrente de qualquer relação íntima de afeto. Então, ex-marido que já não mora na mesma casa, que não é familiar, mas tem uma relação íntima de afeto, já teve uma relação íntima de afeto que gerou aquela situação, ex-namorado, até crushes. Antes eu falava ficante, agora acho que ficante está indicando a minha idade já está me denunciando, então eu vou usar o termo crush. Até um crush não tem uma relação tão sólida, mas tem uma relação íntima e que pratica alguma forma de violência. Então, dentro desses aspectos, vai entrar na Lei Maria da Penha. Pode existir violência de gênero que não é violência doméstica, mas não deixa de ser violência de gênero também, tá, gente? A lei, então, define 5 formas de violência. Dentro desse contexto da violência doméstica, 5 formas de violência. É claro, de novo, que não existe só essas formas de violência contra a mulher, existem várias outras formas que a gente pode pensar, inclusive uma violência de gênero, e é claro que quando a gente estuda, parece que vem na caixinha, né? Caixinha, o que aconteceu com essa mulher? Violência física, violência psicológica, violência sexual, a gente coloca nas caixas, mas na vida prática isso não vai acontecer assim. As violências, elas vêm misturadas. Então, pode ser que tenha tido vários episódios de violência psicológica e um episódio de violência física. Pode ser que tenha tido episódio de violência sexual e nunca ter acontecido uma violência física. Isso vem misturado também, mas é importante a gente saber essa definição para a gente conseguir identificar. Não para definir só colocar na caixa, mas conseguir identificar quando isso acontece, em que momento isso acontece, e como daí reagir ou romper com essas situações, tá? A violência psicológica, então, vou colocar a primeira forma de violência. Geralmente ela não é percebida porque ela não deixa marcas, igual a violência física, e por isso ela pode ser tão prejudicial ou até mais prejudicial do que a própria violência física, porque é difícil da pessoa perceber que ela está passando por uma situação de violência. Quando a gente atende mulheres em situação de violência, e geralmente a violência psicológica ela acaba durando muito tempo, o ciclo de violência ele pode ser muito longo, a gente percebe assim, como essa mulher fica internamente lesada por conta disso. Porque vai gerando um adoecimento mental e que é muito mais difícil de reagir
por ser cada dia um pouquinho, muitas vezes por muito tempo. Quando eu trabalhava mais atuante com mulheres em situação de violência, era muito comum uma mulher mais velha que passou anos por um relacionamento abusivo, até porque falar sobre isso da forma como a gente fala é de 14 anos para cá, né? Então, as mulheres demoravam para identificar e meninas mais jovens tendo um olhar mais rápido, tendo um alerta mais rápido para isso, justamente por conta de momentos como esse, onde a gente fala sobre isso. A violência psicológica, então, ela causa danos à saúde mental, à autodeterminação e ao desenvolvimento dessa mulher. Eu costumo falar que a gente consegue identificar duas formas de violência psicológica que são uma consequência da outra. Primeiro, diminuir a autoestima dessa mulher, então ofender ela, a ponto dela não se sentir capaz, então você é feia, você é gorda, nada do que você faz está certo, nada do que você faz vai dar certo, você não vai conseguir, ofender essa mulher muito, tirando a autodeterminação dela, e aí, no segundo momento, formas de controle. A partir do momento que ela já se sente totalmente incapaz, começar a controlar essa mulher. Então, controlar o que ela veste, aonde ela vai, com quem ela fala, o que tem no celular dela, nas redes sociais. Tudo isso também é uma forma de violência psicológica. E aí, quando essa mulher está com a autoestima muito baixa, já está muito machucada, esse controle fica muito mais fácil. Quando a gente vai falar de crimes, se precisar identificar um crime sobre isso, a gente vai falar sobre perturbação da tranquilidade ou do trabalho, constrangimento ilegal, então obrigar essa mulher a ir a um lugar ou vestir uma roupa, ameaça, então eu vou ameaçar, se você se separar de mim, você não vai ter a guarda, você vai ficar pobre, eu vou tirar tudo que você tem, você não vai ficar com seus filhos. Isso tudo também é forma de violência psicológica. Sequestro, cárcere privado, então prender essa mulher dentro de casa, não deixar ela sair, não deixar ela pedir ajuda. Lesão por dano à saúde e tortura psicológica. No ápice de violência psicológica, a gente pode identificar até situações de tortura. A violência física, então, ela já é mais conhecida. Quando a gente fala sobre Lei Maria da Penha, as pessoas pensam a lei que não deixa mais bater em mulher, e muitas vezes vem um mais, então antes podia e agora não pode mais. Ela é mais conhecida, é qualquer ação ou omissão que ofenda a integridade física dessa mulher. Então, tapas, socos, beliscões, chutes, utilização de instrumentos, armas, facas, tesouras e substâncias danosas. E quando a gente está falando de violência doméstica, que é uma violência que está dentro de casa, no dia a dia, infelizmente, esses instrumentos, eles são instrumentos do dia a dia que viram armas. Então, ferro de passar roupa, jogar leite quente, água quente, tudo isso que a gente pensa que não vai acontecer, eventualmente pode acontecer. E quando a gente precisa, se vocês precisarem um dia, eu sempre falo isso, orientar mulheres nesse sentido, é muito importante ter um olhar atento para isso, para a realidade onde ela está e o que pode ser usado como uma arma para essa mulher. Principalmente agora que a gente está no meio de uma pandemia, durante o isolamento social, isso precisa ser falado. Então, ter um olhar assim, o que ele pode usar na sua casa que pode ser uma arma? A violência física, se a gente precisar registrar um boletim de ocorrência disso. Nós vamos estar falando de vias de fato, que é a primeira agressão física, a lesão corporal, que é a agressão física que deixa marcas, então um roxo, um corte, a tortura, infelizmente, é muito triste, mas acontece, e o feminicídio, que é a última fase da violência doméstica, que é quando, infelizmente, a gente não consegue mais salvar essa mulher. A violência sexual, a lei também define violência sexual como ações que obriguem a mulher a manter contato sexual, físico ou verbal, por meio do uso de força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro meio que anule ou limite sua vontade pessoal.
Então, ouçam isso, qualquer meio que anule ou limite sua vontade pessoal. Qualquer ação sexual que não considere a vontade da outra pessoa é violência sexual. Esse é o primeiro ponto. Eu costumo falar isso porque o que a gente ouve é muito comum. Se o marido, a violência sexual geralmente acontece, inclusive, mais dentro de casa, com pessoas conhecidas dessa vítima, do que fora. Então, isso é um ponto importante. E aí, o que a gente ouve? Se o marido não, se ele não estiver em casa, ele vai procurar na rua. Eu sou o homem, eu tenho que me satisfazer. Então, a satisfação do homem, ela sempre foi vista como um dever dessa mulher. E isso legitima violências. Mesmo que essa mulher, às vezes, não perceba, porque ela nunca teve a vontade dela considerada. E um dia, eu estava tendo uma discussão sobre isso, não sei se vocês viram, teve um caso de uma blogueira que dava conselhos para as mulheres, e ela falou assim, a gente faz tanta coisa sem vontade, faz comida sem vontade, limpa a casa sem vontade, por que a gente não pode fazer sexo sem vontade? Uma obrigatoriedade social suprir a vontade do homem, exatamente. E essa blogueira falou isso, depois teve mais outras falas racistas, e eu acho que ela até saiu do Instagram, não tenho certeza como é que tá isso agora. Mas, né, numa dessas discussões, alguém falou assim, fazer sexo sem vontade é diferente de fazer contra a vontade. E isso traz muitas problematizações, porque nós, mulheres, precisamos entender que a nossa vontade ela tem que ser considerada. E isso está previsto na lei, só que a gente foi educada, muitas vezes, para não pensar dessa forma. Então, não existe sexo sem a vontade dos dois. Qualquer coisa que considere a vontade de um só, porque a gente está falando de uma relação, não é igual lavar uma louça, que é você e a louça, não é igual limpar uma casa. Tudo que envolver duas pessoas tem que envolver duas pessoas com vontade. E a lei também fala qualquer violação de direitos sexuais ou reprodutivos dessa mulher também pode ser considerado violência sexual. Então, proibir ela de usar métodos contraceptivos, infelizmente isso acontece, querer ter relação sem camisinha e obrigar ela a ter relação, obrigar ela a fazer um aborto ou a não fazer um aborto, no caso de uma violência sexual, tudo isso também entra como violência sexual. A gente vai pensando nos crimes, no estupro, no assédio sexual, na exploração sexual, no constrangimento ilegal. Então, proibir uma mulher de usar um método contraceptivo é uma forma de violência sexual, e aí, para a gente pensar numa tipificação, é um constrangimento ilegal. Aborto, então, proibir ela de fazer num caso que ela teria direito, ou obrigá-la a fazer, isso também entra como violência sexual. A violência moral, a lei prevê, então, que é qualquer ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação dessa mulher. Depois, em 2018 ou 2019, teve um acréscimo na definição de violência sexual, que é expor a intimidade dessa mulher. Então, falando da violência moral e juntando essa exposição da intimidade, a gente entra em qualquer ação que lesione a honra pública dessa mulher. A gente vai pensar na violência psicológica como o entendimento interno dela, e na violência moral como a imagem que ela tem perante as outras pessoas. Antigamente, quando a gente falava sobre isso, era aquela mulher que ficava difamada, sabe? Que o marido levou um pé na bunda, a mulher separou, e ele começava a falar mal dessa mulher ali naquela comunidade. Há algum tempo atrás, até já no período que a lei foi feita, isso tinha era uma consequência relativamente pequena, mas terrível, que era naquela comunidade, com aquela família, com aquelas pessoas que viviam ali no entorno dessa mulher. Hoje, por conta das redes sociais, essa violência ela toma outras proporções. Então, tem até um termo que é em inglês, que é porn revenge, ou pornô de vingança,
que é liberar imagens dessa mulher nas redes sociais, falar mentiras sobre essa mulher nas redes sociais, viralizar e expor ela, expor a imagem dela nas redes sociais também. E aí a proporção que isso toma fica muito maior, porque e até na memória das pessoas isso é muito difícil de ser apagado. Então, os crimes que entram na violência moral é o crime de calúnia, injúria e difamação. E, por último, a lei prevê a violência patrimonial. Então, não é só quando a gente fala de violência física, de corpo, de imagem. Ela também prevê violência patrimonial. Qualquer ação ou omissão que implique dano, perda, subtração, destruição, retenção de objetos, documentos ou pertences da vítima. Aonde que a gente vê isso acontecer? Como é que a gente vê? O clássico da violência patrimonial é quebrar o celular. Então, a gente está numa discussão, o que aconteceu, deixa eu ver seu celular, e aí quebra o celular. Isso é um clássico de violência patrimonial, tá, gente? Que vem também da violência psicológica. Percebam como não veio uma coisa separada da outra. Mas a gente tem outros exemplos. Então, reter o cartão de banco dessa mulher, não liberar, não deixar ela ter acesso ao dinheiro da família, controlar isso para controlar ela, também é uma forma de violência. Danificar, esconder objetos de valor dela, porque é uma roupa que não quer que ela use, ou uma coisa que ela gosta muito. Uma vez eu vi um caso onde ela falou da separação, pediu a separação e saiu. E quando ela voltou, vários objetos da casa tinham sido desaparecidos, inclusive o inalador dessa mulher que tinha asma. Então, olha que violência e que forma de ameaça velada, né? Porque se você não vai ficar comigo, então eu vou pegar até a sua medicação. E aí, a violência patrimonial é muito importante da gente falar, porque é até difícil, às vezes, de registrar uma denúncia. Porque, como ela não é tão difundida, às vezes a mulher vai chamar a polícia e a polícia vai entender que não é caso de violência. Então, é muito importante ter conhecimento disso e justificar. Olha, a Lei Maria da Penha fala que isso é uma forma de violência, sim. Eles têm essa relação, eles moram juntos, ele é o ex, ele é o atual, esqueci de falar isso, gente. A lei não prevê só. Deixa eu concluir, então, e aí eu falo isso, que é importante eu falar. Então, a violência patrimonial também acontece e também pode caber medida protetiva, pode ser denunciada pela Delegacia de Defesa da Mulher. Tudo isso também pode ser aplicado nos casos de violência patrimonial. Para a gente pensar em crimes, a gente vai falar furto, estelionato, roubo, supressão de documentos e até o dano, danificar bens dessa mulher. O que eu esqueci de falar é que a violência, quando a gente vai pensar na Lei Maria da Penha, a gente vai pensar na proteção da mulher, então qualquer pessoa que se identifique pelo gênero feminino, pensando em mulheres cis, mulheres trans. O agressor não necessariamente precisa ser homem. A lei define lá, fala também de relações homoafetivas, foi a primeira lei no Brasil que expôs expressamente relações homoafetivas, relações entre pessoas do mesmo sexo. Então, uma mulher pode praticar violência doméstica contra a mulher dentro de uma relação homoafetiva ou também em outras situações, porque a gente não está falando só de relacionamento afetivo matrimonial. A gente está falando, então, de mãe ou pai contra filho, contra filha, sogra, nora, sobrinha. Tudo isso vai entrar também na Lei Maria da Penha. Então, o agressor não precisa ser necessariamente homem e a relação também não precisa ser só a relação matrimonial, tá bom? Ou de união afetiva, ou namoro. Infelizmente, é o hábito, é errado. Eu acabo falando tudo, agressor no masculino e a vítima no feminino, mas não precisa ser dessa forma. Inclusive, a gente usa o termo mulher em situação de violência e não o termo vítima, para entender que isso é uma situação transitória que vai passar
e não já colocar ela naquele espaço de vítima. E também o agressor, a gente pode falar autor da violência e não agressor para também não colocar ele só nesse lugar de agressor, com esse estereótipo, as pessoas podem mudar também. Como a gente entende, então, o ciclo de violência? A gente vai pensar sempre numa relação de pessoas, uma relação de afeto, de pessoas que se gostam, pensando nesse agressor, essa mulher, ela não se apaixona de primeiro pelo seu agressor, ela não sabe, a pessoa não é logo de cara violenta, agressiva, já chega sendo agressiva. Não. Num primeiro momento, vai ser uma pessoa legal, bacana, afetuosa, educada, e depois que essas situações vão se mostrando. É muito importante a gente pensar sobre isso, entender, porque quando a gente conhece alguém que está numa situação de violência, a nossa cabeça muitas vezes vem automaticamente, mas como que ela está com esse cara? Ele é um imbecil, olha o que ele faz. Mas é um ciclo e não existe só esse lado do ciclo, não existe só esse lado da pessoa. Então, a gente está falando de relações de afeto. E no momento onde está tudo bem, a gente fala que essa primeira fase é a fase da lua de mel. Quando está tudo bem, e aí o casal está bem, as pessoas estão bem, estão felizes. A lua de mel ela não dura para sempre, a gente vai entrar numa segunda fase, que é a fase da tensão. Quando a gente pensa na fase da tensão, a gente pensa nas questões de controle. E aí, pensando do ponto de vista da vítima, da pessoa que está em situação de violência, ela está percebendo que tem uma coisa errada naquela relação, mas ela sente que ela tem o controle daquilo. Então, é aquele momento onde os conflitos começam a acontecer. E todo relacionamento tem conflitos, tá, gente? Não é só relacionamento abusivo que tem conflito. Pessoas entre si vão ter conflitos. Como que a gente percebe que esse conflito ele é abusivo? Por conta do controle, por conta dessa relação desigual. Então, um está sempre tentando se sobrepor ao outro. Então, não é só o conflito. Não é um conflito de igual. Então, a gente conversa, a gente briga, mas está tudo bem. Mas a gente está igual para igual. Não. É um conflito onde um tenta controlar e se sobrepor ao outro. Então, eu sei mais do que você, se você não fizer isso, você vai ver, se você não me obedecer, sempre existe, a gente vai perceber, durante a fase da tensão, que essa relação de submissão, ela já é muito presente. E aí, na cabeça dessa pessoa que está passando por isso, ela está entendendo assim, isso está demais, mas eu tenho controle. Isso está estranho, mas está tudo sob controle. Até que essa tensão ela aumenta a ponto de gerar uma explosão. A explosão que a gente conhece, ela é a violência física, mas não precisa ser exclusivamente. O que caracteriza essa explosão é que é uma situação X, mas muito importante, drástica, onde essa vítima ela vai pensar eu não tenho controle sobre isso, onde ela sente que aquilo está fora do controle dela, que aquela relação está fora do controle e que aquela outra pessoa ela está fora, ela tá se sobressaindo, já excedeu os limites daquele ideal. É um momento onde a mulher vai pedir ajuda, vai terminar o relacionamento, vai querer fazer um boletim de ocorrência, vai conversar com alguém sobre isso, vai sair de casa. É aquele momento onde tem uma ruptura. A explosão é aquela ruptura. Pode ser uma violência muito grave, como pode ser uma violência não tão grave assim. Muito grave que eu digo no quesito risco de vida, tá, gente? Todas as violências são graves. A partir dessa explosão, as duas partes que estão nessa relação, elas começam a se questionar, porque como tem essa ruptura, a parte, o autor da violência, ele também se questiona, porque ele percebe que ele também não está no controle daquilo. E aí vai tentar voltar para a fase da lua de mel. Então, é um momento onde ele vai se arrepender, pedir desculpa, falar que isso não vai mais acontecer, que foi por ciúmes, que foi por muito amor, que foi por conta da crise, por conta de estar sem dinheiro, porque bebeu, porque usou alguma droga, que jamais faria isso estando sóbrio, ou estando lúcido, ou estando bem. E aí vai pedir essa desculpa,
e aí ele vai voltar a ser aquela pessoa lá do começo do ciclo, entrando de novo na fase da lua de mel. Eu costumo questionar, por exemplo, questões de bebida ou de uso abusivo de outras drogas, que a gente vai. Ele bebeu, mas ele, quando ele bebe, ele fica agressivo, ele bate nas pessoas que estão no bar, ele bate no chefe dele, porque ele está irritado com o problema da crise, ele brigou com o chefe, com a pessoa na rua, por que ele só expôs isso dentro de casa? Será que é por conta disso? Ou será que é por conta dessa relação de opressão e de submissão? E aí a gente vai pensar numa próxima fase de tensão, porque os relacionamentos vão ter conflitos, a vida não vai se resolver. Se era o dinheiro, vai continuar sem dinheiro, se era a bebida, vai beber de novo, se era outro problema, se era os ciúmes, vai ter ciúmes de novo. Uma nova fase de tensão e aí uma nova explosão. Só que dessa vez mais forte, porque a violência ela é progressiva. Quando ela não vai acontecer no mesmo estágio. Então, naquela primeira briga, a explosão foi ele apertou o meu braço e eu fiquei em pânico porque ele tinha apertado o meu braço. Num segundo momento, essa explosão ela vai ser de uma outra forma também. Então, a gente vai pensar em fases, uma escalada de violência. Num primeiro momento, ameaças, ironias, fazer escândalos. Então, a gente se caracteriza pela violência psicológica. Um segundo momento, além das críticas constantes, a gente vai falar em empurrar, quebrar objetos de valor. Numa terceira fase, o isolamento, então, não deixar essa mulher ter contato com outras pessoas, controlar, estapear, morder, dar pontapés. Uma quarta fase é golpear com objetos e asfixiar, porque a asfixia é uma fase muito grave da situação de violência. É quase que o próximo passo é o feminicídio. Então, é muito importante a gente ouvir se alguém fala que que foi enforcada, que fez ações aqui no sentido do pescoço, tá, gente? Se a pessoa falar isso, é um sinal de alerta que a violência está muito grave. E, por último, a última fase é o feminicídio, é a morte. Então, se a gente pensa, se a gente tem uma rede de atendimento, se essa mulher procura ajuda, lá no primeiro momento, se ele já está assim, ele me controla, ele é muito ciumento, se ela procura ajuda nessa fase, ela consegue interferir e romper com esse ciclo antes de um aumento dessa situação. Por isso que a rede é muito importante, porque ela não precisa pensar já numa denúncia crime, mas ela já acende um alerta. Olha, ele está me ameaçando, ele é muito ciumento, ele quer ver meu celular, ele quer saber onde eu estou. Sinal de alerta. Isso não vai ficar só nesse sentido. E aí, quando a gente vê nas notícias, na TV, casos de feminicídio, por que aparece? Ela tinha feito 3 boletins de ocorrência, ela já tinha contado para outras pessoas, ela tinha medida protetiva, porque essa violência ela foi aumentando ciclicamente, progressivamente. Como identificar? Primeiro passo para a gente começar a entender o que a gente faz quando a gente sabe disso. Como que a gente identifica para nós e para as outras pessoas uma relação violenta, abusiva. Tem medo do companheiro, medo da hora que ele vai chegar, da hora que ele vai sair, está sempre em sinal de alerta, com o celular, com aonde está, o medo, esse olhar de medo, ele é muito, muito presente. Não se sentir seguro em sua própria casa. Ter violência contra os filhos, às vezes acontece também. Se sentir cansado e humilhado o tempo inteiro pelo companheiro. Ter sua vontade de ação restrita. Então, deixa de fazer as coisas por medo, porque não quer provocar. Então, vamos em tal lugar? Não, não posso ir. Ele vai chegar, ele vai ficar irritado. É melhor não. Eu não vou pôr essa roupa porque a gente vai brigar. Então, deixa de fazer as coisas por ter medo do conflito. O que ponto que está esse conflito? Porque tem medo disso. Ser obrigada a manter relações sexuais.
sofrer agressões tão fortes que pensa que na próxima pode morrer. O que, que é isso? A pessoa que está em situação de violência, às vezes ela tem muito medo de falar, mas ela consegue perceber essa progressividade, ela consegue perceber que isso foi aumentando, e aí ela já tem um sinal de alerta que pode aumentar mais. Sentir no próprio corpo os efeitos da violência. Então, dor de cabeça, depressão, hematomas gerados pelo estresse, não necessariamente pela violência física. E aí a gente tem que ter os profissionais da saúde têm que ter muito cuidado e muita atenção. É muito louco isso, porque aí a pessoa fala assim, eu não consigo dormir, mas ela não consegue dormir porque ela tem medo daquele agressor que está na casa dela. Aí o médico vai e dá um remédio de dormir. Ou ela não vai tomar, ou o remédio vai ser pior. A gente precisa, não vem uma coisa separada da outra e precisa ter muita atenção. Muitas vezes essa mulher ela não vai chegar no serviço próprio, ela não vai chegar na delegacia, ela não vai chegar num centro de referência de atendimento à mulher. Ela vai chegar num serviço de saúde, ela vai chegar na rede informal dela, ela vai relatar para uma amiga, ela vai relatar para alguém da família. E aí, esse olhar atento tem que estar em todos nós, para a gente conseguir perceber isso, e aí o que fazer com isso. Cada situação é única, e cada mulher vai ter uma forma de romper com esse ciclo de violência. O primeiro passo é identificar. Então, perceber esse ciclo, perceber essa repetição, e aí pensar em alternativas para romper com isso. Quando a gente fala sobre isso, para a gente que está recebendo, então, o que eu faço com uma pessoa que não quer enxergar? Primeiro, a gente tem que ter um olhar de respeitar o tempo dessa mulher. Então, a gente não sabe mais do que ela, o que ela está vivendo, mas a gente pode apontar. Então, você está vendo que isso já aconteceu outras vezes? Você está percebendo que isso se repete? Quantas vezes isso já aconteceu? Foi a primeira vez? E aí, permitir essa reflexão, mas sem um julgamento do tipo, não sei como você aguenta, se fosse eu já tinha largado, olha o que aconteceu com a outra pessoa, você tá porque quer, eu não vou falar mais porque eu já cansei de falar e você não quer ouvir. Tudo isso traz um julgamento que vai só afastar a pessoa que está precisando de ajuda. Então, cada mulher tem um tempo, não cabe necessariamente a gente perceber, falar para ela do tempo dela, mas a gente pode fazer esses apontamentos. E aí a gente pode dar opções, por quê? Muitas vezes o que acontece? Ele te bateu, vai fazer um boletim de ocorrência, mas é a pessoa que ela gosta, é o marido, é o parceiro, é a parceira, é alguém muito próximo, ela fala, não, mas eu não quero que ele seja preso, eu só quero que ele pare. Então, conhecer os serviços que atendem a rede dessa mulher, conhecer a rede dessa mulher é muito importante para a gente dar outras opções. Por exemplo, você não precisa, você quer fazer o boletim de ocorrência? Se você quiser, eu te acompanho, eu vou com você para fazer isso. Mas existem outros serviços, então procurar um centro de referência de atendimento à mulher, ele vai fazer um trabalho multidisciplinar, um acompanhamento que não tem características de denúncia. Se no seu município não existe um serviço específico para a mulher, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, ele oferece esse serviço também. O CREAS atende famílias em situação de violência familiar, intrafamiliar. Então, relacionado com criança e também com mulheres, idosos, pessoa com deficiência, qualquer situação de violação de direitos. Então, você quer ir num CREAS? Vamos procurar um CREAS. Eu acompanho você nesse serviço. Lá não é um serviço de denúncia, lá é um atendimento para você ouvir, para você pensar em formas de romper. Se o fato de ter só 10% de centros de referência, ou não ter, muitos municípios não terem serviços específicos para o atendimento da mulher, se isso impede na diminuição dos casos de violência. Sim, uma rede de atendimento bem formada, ela vai conseguir atender mulheres e prevenir as situações de violência. Então, é fundamental ter essa rede. Às vezes, chamar a polícia é muito importante para situações emergenciais, então,
no momento do flagrante, eu estou ouvindo meu vizinho gritar com a esposa, eu ouvi ele bater objetos. É ligar no 190 ou na guarda municipal da sua cidade, que eles vão fazer essa situação de flagrância. Agora, ela está contando, está fora dessa situação. Quer registrar boletim de ocorrência? Pode registrar. Não, eu não quero numa delegacia. Para pedir uma medida protetiva, não precisa ir diretamente numa delegacia. A medida protetiva ela pode ser feita também pela Defensoria Pública, que dá assistência judiciária gratuita para quem não tem dinheiro para pagar um advogado, por um advogado pode fundamentar uma medida protetiva, e como a lei ela é multidisciplinar, essa medida ela pode ser pedida tanto em processos crime, no processo criminal de violência doméstica, quanto em outros processos no âmbito da vara de família. Então, eu estou me separando, eu já fiz a separação, estamos com um processo de separação, mas o ex está me seguindo, ou ele não quer sair da casa, eu quero que ele saia, ele não sai. Essa medida protetiva, ela pode ser pedida na vara de família, e aí pode dar um alívio para essa mulher pedir ajuda nesse sentido, porque não tem o peso da delegacia e tudo que vem decorrente disso também. Então, não tem uma só alternativa. Optou por fazer o boletim de ocorrência, ou por pedir a medida protetiva pela defensoria, ou por advogado, ou até mesmo pelo Ministério Público também é possível. É muito importante juntar provas da situação de violência. Então, fotos, prints de celular, fotos da violação, prontuário médico. Então, ela foi no médico, ela já foi várias vezes no médico. Não foi um dia ela foi porque ela estava com o olho roxo, falou que caiu da escada. No outro dia ela foi porque ela estava com uma outra questão. Tudo isso, esse prontuário médico, ele também serve como prova. Então, pode pedir esse prontuário. Se ela se passou por uma situação de violência sexual, gente, e a violência aconteceu, ela está pedindo ajuda em até 48 horas, é muito importante. A primeira coisa a se fazer no caso de violência sexual é procurar um posto de saúde, um serviço de saúde, porque lá vai receber o atendimento para medicação, para evitar DST, para evitar gravidez. Existe todo um protocolo de atendimento da saúde pública para casos de violência sexual. Então, até antes de fazer o pedido da violência, o boletim de ocorrência, vai no posto de saúde para tomar essa medicação para se cuidar. E depois vai no IML e faz o exame do IML. Infelizmente, as provas para os casos de violência sexual, elas são muito difíceis e ainda no processo penal hoje, elas são muito importantes. Então, não pode deixar de fazer o exame de lesão corporal, o exame do IML, embora ele seja muito difícil, muito constrangedor, mas lembre-se que o prontuário médico também serve como prova, principalmente se passou o tempo. Aí só fui no posto de saúde, só fui atendida pelo médico, não deu, vai fazer no IML, mas não vai ter nenhuma lesão ali. Mas tem essas provas também. A Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Civil para situações emergenciais. Como provar a violência psicológica, veio aqui, é legal eu falar já, e como lidar com uma situação onde foi constatada uma violência psicológica, mas devido à dependência afetiva, a pessoa não quer denunciar. Para provar a violência psicológica, é bem mais difícil mesmo. O que eu costumo orientar? Guardar, então, tudo que tiver de prova, prints de mensagens, tudo que tiver de prova nesse sentido, mensagem de celular, e-mail, qualquer prova assim, e uma prova que acaba sendo muito relevante são relatos, por exemplo, de quem já atendeu essa mulher. Então, isso também pode servir como prova. O relato do serviço de saúde, do serviço que atende ela, eventualmente de um terapeuta que vai avaliar isso, também pode servir como prova. A Lei Maria da Penha fala que se admite a prova vinda dos serviços de saúde. Então, quando uma mulher vai procurar um serviço de saúde por conta de uma violência, aquele prontuário médico ele já serve como prova também. Então, é importante guardar todas essas documentações. E aí, pensar num plano de segurança para essa mulher.
Então, cada mulher vai ter uma realidade, mas a gente pode pensar em algumas coisas. Como é essa casa? Qual é a violência? Que nível de violência está acontecendo ali? Reunir bens pessoais mais importantes, documentos, uma troca de roupa para os filhos, e já deixar uma outra casa com alguém de confiança, guardar numa outra casa também, com uma pessoa separada. Além da documentação, cópia da chave de casa, da chave do carro, tirar foto de tudo, todos os documentos que tem e deixar salvo numa nuvem em separado. Comunicar os vizinhos ou uma pessoa próxima da situação de violência para que essa pessoa também fique atenta a isso. Quando a gente fala de trabalho, tentar pedir para alguém do trabalho acompanhar os trajetos, não ir e voltar pelo mesmo trajeto, quando a gente pensa num agressor que está perseguindo, guardar umas cópias dos documentos, pensar em regras de segurança para essa mulher. Então, se a gente vai se dispor a conversar sobre isso, é muito importante ouvir todo o contexto para pensar com criatividade como ajudar essa mulher dentro disso. Já teve casos da mulher falar, olha, ele chega à noite, aí ele chega bêbado e aí ele vai me agredir. Só que aí era uma situação onde esse agressor ele tinha muita preocupação com os vizinhos. Então ela começou a perceber que se ela chegasse próximo da janela, onde tinha a casa mais próxima, ele tomava um pouquinho mais de cuidado, ou os vizinhos iriam ouvir. Então é uma dica fácil. Se o conflito começar, sai de perto da cozinha, porque é um lugar onde tem mais armas. Tentar se proteger dessas formas para evitar uma situação maior. Deixar salvo naquele discador, no 190, já deixar ele salvo, porque se precisar já tem um número fácil de ligar. A rede de apoio, além dessa rede formal dos serviços que atendem essa mulher, a rede informal, a rede de apoio, a família, os amigos, o grupo social onde essa mulher convive é fundamental. Porque às vezes você fala assim, olha, você vai sair da sua casa, para onde você vai? Não, eu não tenho para onde ir. Com quem você pode contar? Quem você confia para contar essa história? Aí ela vai, eu confio na fulana de tal. Eu acho que eu posso falar para minha mãe disso. Eu acho que a minha mãe pode guardar minhas coisas, ou a minha irmã, ou um irmão, ou um amigo. E aí essa rede vai se formando na cabeça dela, porque uma das coisas, das características do relacionamento abusivo é essa mulher se isolar. Quando a gente começa a retomar com ela essa rede, ela vai percebendo que ela pode se reconectar com essa rede, que ela não está sozinha, e aí ela vai estar muito mais fortalecida para romper com isso. A ajuda é muito importante. A gente tem que se colocar, primeiro, ter atenção com as nossas próprias relações, mas também se colocar com um olhar atento, com atenção para as relações dos outros. Para a gente ter esse cuidado, não julgar, ter uma escutativa e pensar que cada um vai ter uma forma de romper isso. Mas a gente pode ouvir e ofertar essa ajuda também. Como lidar com uma situação onde foi constatada uma violência psicológica e moral, mas devido à dependência afetiva, há um impedimento de realizar alguma ação em benefício da mulher? Infelizmente, é muito comum essa mulher ela tá vivenciando esse ciclo, mesmo que essa violência não tenha sido física. O que vocês podem fazer é ter essa escutativa e um pouco de paciência. Então, ouvir, fazer as ponderações e, infelizmente, assim, esperar o tempo dela. Mas é sempre assim, até que essa mulher consiga identificar que ela está num ciclo. E aí a fase do ciclo ela vai fazer muita diferença. Se ela estiver na fase da lua de mel, dificilmente ela vai perceber. Se ela estiver na fase da tensão, é um momento onde ela está um pouco resistente. Aí chega uma hora que tem aquela explosão, que é o momento que ela vai contar uma violência. Aí esse é um momento muito importante que a gente pode oferecer, ser mais efetivo a oferta de algum instrumento, seja o rompimento, seja uma denúncia, seja alguma coisa nesse sentido.
Ó, a segunda Ai, pergunta foi da Luísa, e ela falou o seguinte: como incentivar alguém a denunciar um abuso se sabemos que muitos feminicídios acontecem após a denúncia? Tem alguma medida realmente eficaz e possível para que a mulher nessa situação se sinta segura e livre? A opção que a Lei Maria da Penha põe, e que aí é muito importante da gente também conhecer e ofertar, é a medida protetiva. Então, fazer essa denúncia ou pedir num outro processo incidental, a medida protetiva é o que o nosso sistema tem hoje para oferecer segurança. Infelizmente, assim, as medidas protetivas, elas têm várias previstas na lei, o conteúdo é excelente, o problema é que a prática ainda é muito difícil. Aqui em Piracicaba, depois de uma luta do movimento de mulheres, a prefeitura instaurou chama Patrulha da Penha, que é uma guarda civil, uma viatura específica que monitora as mulheres que têm medida protetiva deferida. Então, uma vez por semana, às vezes mais, às vezes menos, conforme o risco, a viatura passa na casa dessa mulher para monitorar como ela está. Muitas cidades já têm feito isso também, porque é uma forma assim, ela é ostensiva, isso também gera um medo nesse agressor. É um ponto. O que a gente pode pensar são nesses instrumentos legais. Não tem como a gente falar que garantia 100% de proteção. Por isso que tem que ter muito cuidado, muita atenção. A rede de apoio dessa mulher é muito importante. E também, tem um outro ponto, que são os serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência. Então, em último caso, se essa mulher tá com um risco muito alto, ela pode ir para uma casa de acolhimento para ela. Aqui em Piracicaba a gente não tem, mas às vezes pode ser até mais seguro que essa casa seja em um outro município. Na cidade de São Paulo existe mais de uma. Essa casa ninguém sabe qual é o endereço. Lá tem uma equipe, é formada também para receber os filhos, e aí é uma forma também de oferecer essa proteção. Luana, eu quero aproveitar e engatar aqui uma outra pergunta com essa da Lu. Uma dúvida, assim, que eu sempre fico, tipo, quando a gente testemunha ou desconfia que está tendo uma violência doméstica, e aí eu sempre fico me perguntando qual a melhor forma de agir auxiliando essa pessoa que muitas vezes a gente não conhece, a gente não tem proximidade, enfim, a gente fica ali naquela escuta, naquela atenção, e eu sempre me pego perguntando sobre isso, assim, tipo, como agir nesses casos. No caso que a gente está vendo uma situação, pode ser até grave, até por estar percebendo e não saber como abordar, o caminho mais seguro ou que vai ter um ponto de eficiência é a denúncia pelo 180. O que acontece com as denúncias do 180? Ele é um canal em Brasília, ele é anônimo, então garante a segurança da pessoa que está denunciando, que muitas vezes não quer se expor, e ele encaminha essa denúncia para os órgãos de proteção. Então, ela vai chegar em algum órgão, ela vai chegar ou na delegacia da mulher, ou num outro serviço. Para casos de violência, às vezes violência contra criança e adolescente também, que acontece até em conjunto. O Disque 100, o 100, é é o mesmo princípio. Ele encaminha essa denúncia lá em Brasília, totalmente anônima, para os órgãos de proteção. E aí vai ativar essa rede de proteção da mulher. Para quando não é flagrante. Porque também tem um tempo entre o Disque 100 pegar essa denúncia e encaminhar, não vai ser na mesma hora. Para situações de flagrante, tem que chamar a polícia mesmo. Existe alguma lista com as referências dos locais de assistência à mulher vítima de violência doméstica nos diferentes municípios? Uma lista inteira não tem. É muito difícil, porque como são os serviços de atendimento para a mulher, eles não são
tipificados, por exemplo, o CREAS, que eu falei, da assistência social, ele é um serviço que está previsto na normativa da assistência social. Então, a maior parte dos municípios tem, porque tem, dependendo do tamanho dessa cidade, é obrigatório ter um CREAS, até pelo repasse de verbas do governo federal. Os serviços da mulher estão previstos na Lei Maria da Penha, mas não tem ainda uma vinculação de verba que obrigue os municípios a fazer. E aí, muitas vezes, o que acontece? O serviço ele vira uma política de governo e não uma política de Estado. Então, um gestor põe o serviço, veio uma próxima gestão, esse serviço não é prioridade, tira o serviço. Até por isso é difícil ter uma lista certa. Existe uma página, um aplicativo que faz essas orientações. Era um aplicativo e hoje, que eu saiba, elas estão atuando só pelas páginas mesmo, que chama Mete a Colher. O aplicativo era App Mete a Colher e a página é Mete a Colher. Lá elas fazem essa busca. Então, minha cidade tal, tem algum serviço, elas fazem essa busca. Já faz bastante tempo que esse aplicativo, que esse grupo existe fazendo isso. E aí tem que buscar na página de cada município, então na prefeitura, para saber como que está lá. No caso, assim, digamos que eu estou em um outro país, eu sofri uma agressão do meu parceiro fora, como que eu posso agir? Como é que fica esse caso? Porque, assim, pelo que eu pesquiso, eu sinto que aqui no Brasil a gente tem uma lei específica para abordar esses assuntos, mas eu não consigo encontrar, assim, em outros países, algo nesse lugar, assim. Então, eu fico pensando assim, como que eu posso agir estando fora e sofrendo agressão? A Lei Maria da Penha é a terceira melhor legislação do mundo em proteção da mulher, considerada pela ONU. A primeira, se eu não me engano, é a Espanha, e tem a outra, eu acho que é Peru, não tenho certeza. Mas é uma lei muito, muito boa mesmo, e realmente não temos em todos os lugares. Vai depender do lugar e da condição onde essa mulher está. Os serviços de segurança pública, eles existem para todos, mas cada estado vai ter uma forma de organizar isso. A gente pode pensar numa rede, inclusive, para essa mulher voltar para o Brasil, se ela precisar, e buscar órgãos de proteção de direitos humanos, ONGs, fazer essa busca, mas cada caso vai ser um diferente para falar. A gente queria agradecer imensamente pela sua fala, por tudo que você passou para a gente. Acho que foi extremamente importante. A gente está muito grata mesmo, muito feliz. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, eu admirei demais a ideia de vocês e o projeto, está lindo. Parabéns pela iniciativa e por estarem concretizando isso num momento muito delicado e justamente por isso muito necessário. E para a gente poder trocar mais, é um assunto que levanta muita coisa dentro da gente, porque faz a gente pensar nas nossas relações, as relações da nossa família, as relações de quem está próximo da gente. Então, eu sei que é um assunto, eu tento passar muita informação, porque eu não quero deixar faltando nada, mas também é difícil de absorver. Deixo as minhas redes e o meu e-mail e o e-mail das meninas e no meu também à disposição para quem precisar dar uma absorvida, digerir o que a gente conversou aqui e quiser fazer mais trocas futuramente sobre isso. Mulher em Perspectiva.